2 Pedro 3,18. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Meus irmãos, conforme nós vimos falando no último culto, sobre essa grande verdade, que nós temos que estar em mente de crescer na graça e no conhecimento. E eu usei aqui como um artifício aqui para nós termos uma ilustração, a passagem de Atos 27, 28 e 29, sobre a embarcação que estava numa tempestade, onde foram lançadas 4 âncoras, das quais eu dei o nome de oração, palavra, fé e jejum. E chamei graça e conhecimento nesse crescimento como uma vida equilibrada e de uma vida de santidade. Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia também em 2 Timóteo, capítulo 4. Volta um pouquinho aí. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, do verso 1 ao verso 5. 2 Timóteo, do capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Para nós entendermos um pouco aqui da palavra do Senhor, um pouco mais, porque é um assunto que, nenhum assunto que eu der ou que outro ministrar, seja de 5 partes, 10 partes, 20, ninguém encerra o assunto sempre tem algo a buscar mais, algo a nos ensinar mais, né? Nós podemos saber mais do que muitos, mas não mais do que todos. Então, nessa união de conselheiros, nessa reunião de conselheiros, nós encontramos sabedoria. Então, sempre um sabe daqui, um sabe de lá, e assim vamos crescendo. Então, não é minha intenção esgotar o assunto, porque o assunto é deveras extenso. Amém? E 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Bom, o apóstolo Paulo ele já vinha dando diversas instruções, tanto a Timóteo quanto a Tito, e sempre o ministério dele foi um ministério de instrução, de ensinar, de demonstrar a palavra, o poder da palavra, a veracidade da palavra, a base da igreja, né? É a palavra do Senhor. Cristo é o alicerce, e Cristo é a palavra. Ele é o verbo vivo, né? A palavra nos mostra isso, que ele é o verbo vivo que desceu do céu. Então, quando nós falamos palavra, nós temos que saber que nós estamos falando de algo sobrenatural, poderoso, glorioso, e que é aquilo que vai nos fazer viver, adorar a Deus com retidão, servi-lo com retidão, a partir da palavra, temer ao Senhor, porque muitas pessoas não conhecem e sabem que é um Deus, mas não conhecem as verdades bíblicas, então levam sua vida a seu bel prazer, ao passo que muitos ouvem a palavra, mesmo assim não criam temor, porque não porque tem desprezo por Deus, mas eles vão ficar sabendo que um dia vai ser um dia de prestação de contas. E a igreja do Senhor, quando ouve a palavra, ela deve ponderar sobre a palavra, de maneira que essa palavra venha nos trazer um aperto no coração. Fala, meu Deus, a ponto de nós falarmos alguma coisa, e por causa da palavra, do conhecimento da palavra, nós ficarmos, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Eu não deveria ter falado isso, porque a palavra diz uma coisa e eu fiz outra. A palavra diz para eu não fazer fofoca, e eu estava agora há pouco falando mal de alguém. Isso deve doer nosso coração. A palavra diz para nós não difamarmos o próximo. E quando nós difamarmos alguém, falamos, meu Deus, eu estava difamando o próximo. E às vezes esse próximo é a própria mulher, o esposo, o pastor e assim por diante. Então nós temos que ter temor de Deus pela palavra. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu conjuro-te que diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos no seu reino, que pregues a palavra. Você vai usar de todo empenho
de toda a força, de toda a sua desenvoltura para anunciar ela, a tempo e fora de tempo, com chuva, com sol, com guerra, com paz, com perseguição, sem perseguição, com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso, com pastores apoiando e sem pastores apoiando, com a igreja junto e sem a igreja junto, em todo o tempo, algo que esteja acima, além das circunstâncias. E ele diz: olha, você como ministro do Evangelho, nós como pregadores do Evangelho, a igreja como a coluna e firmeza da verdade que eu falei na semana passada, ela deve ter em mente isso também. E os ministros do Evangelho, os pregadores do Evangelho têm que estar nessa visão de pregar a tempo e fora de tempo, mas a palavra. E por isso eu peguei com base esse texto de 2 Pedro 3,18, dizendo que nós precisamos das duas coisas, da graça e da palavra, ou da graça, melhor dizendo, e do conhecimento. Graça e conhecimento para termos equilíbrio. E o apóstolo Paulo, se você ler a epístola de Timóteo, 1ª e 2ª, você vai ver que havia também várias diversidades, várias divergências. Se você ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, você vai ver as epístolas mostrando ali grande dificuldade na igreja desde aquela época. Isso não é algo novo. Nós enfrentamos o esfriamento dos últimos dias, sim, eu creio nisso. Nós estamos enfrentando o abandono da fé, a apostasia, dita pelo Senhor, anunciada pelo Senhor, confirmada pelos próprios servos dele, apóstolos e profetas também, de modo que as pessoas estão atentas a todos os eventos, atentas a todos os movimentos, mas desapercebidas com relação à palavra do Senhor. E para nós termos graça e conhecimento, nós precisamos de ouvir a palavra, de ministrar a palavra, de comer a palavra, de viver a palavra e de sentir o peso da palavra. Não é tão somente pregar e ver que sermão bonito, bem elaborado, ou que sermão bem apresentado, com sua introdução, com seu ponto, subponto, tudo aquilo de hermenêutica, de exegese, de todos os artifícios que você pode usar para apresentar uma boa homilética, mas ter em mente que isso não é uma coisa que nós podemos levar como mecânica, como uma apresentação, como se fosse um teatro, ou como se fosse apenas uma questão literária, até uma questão de literatura, que um bom escritor pode fazer, que um bom escritor pode desenvolver. Um bom escritor, você muitas vezes leu, você fica viajando naquelas páginas. Ele está falando do mar, você está sentindo até a brisa do mar. Ele está falando sobre talvez uma floresta, você está sentindo ali até mesmo o canto dos pássaros. O escritor, o habilidoso, ele faz isso. Mas quando nós olhamos para a palavra deve nos levar para tudo que ela nos apresenta, para nos dar graça e conhecimento, de modo que tenhamos temor, sintamos o peso. Quando olhamos a palavra, sintamos o peso. E nós temos que sentir o peso quando nós olhamos para o versículo 3, que diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quem não vai suportar? A igreja, os servos de Deus, aqueles que professam a fé, aqueles que dizem servir ao Senhor, aqueles que dizem ser a igreja, coluna e firmeza da verdade, não suportarão a sã doutrina. E com comichão, com coceira nos ouvidos, vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias vontades, desejos, concupiscências. Porque a palavra já não basta, eles querem alguém que traga algo assim, que extravase, algo que traga um sobrenatural. Não estão satisfeitos com a pureza e o poder e o peso da palavra, mas isso deve nos apertar no coração. Toda vez que nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos pessoas como nos dias atuais, com comichão nos ouvidos, tendo asco, algeriza, tendo uma certa vontade de ir à direção contrária da verdade da palavra, porquanto a palavra ela nos corta, ela nos dá peso, a palavra ela nos dá o temor do Senhor. Porque a palavra muitas vezes ela vai trabalhar de uma forma tremenda em nossos corações. Nós olhamos assim: meu Deus, eu estou fazendo o contrário do que está aqui. Mas muitos não querem isso, eles querem amontoar para si doutores segundo as suas concupiscências. Mas o pastor está pregando sobre a cruz, arrebatamento da igreja, ressurreição de mortos, perdão, reconciliação com Deus. Mas isso aí é até bonitinho, é até bom de se ouvir.
mas eu quero ouvir sobre a prosperidade, eu quero ouvir sobre o que o anjo está passando na igreja com aquela bandeja, eu quero ouvir sobre que alguém teve um sonho, ou que foi arrebatado, foi no céu, foi no inferno, e trouxe novas revelações. Porque a pessoa que quer amontoar para si pessoas assim. Eu me recordo na década de 90, no princípio da década de 90, era uma febre de gente indo para o inferno e para o céu que não tinha tamanho. Eu não sei se vocês chegaram a ter conhecimento dessas pessoas. Pessoas que foram para o céu, ficaram 7 dias, 15 dias, voltaram, morreram, ficou 7 dias, voltou e contou. Deus mostrou que o inferno tem é que nem um corpo humano, tem uma cabeça, aí tem um braço para lá, tem um braço para cá, tem uma perna, é a galeria desses, a ala daqueles outros, daqueles que cometeram o pecado assim, fica nessa ala. Aqueles que cometeram o pecado tal, fica naquela ala, no inferno, segundo esses aí. Ora, toda revelação cabível sobre o inferno que nós precisamos ter está na palavra de Deus. Toda revelação cabível sobre a eternidade com Deus está na palavra de Deus. Eu não preciso que alguém vá morrer e depois venha ressuscitar, ou seja arrebatado, como muitos fazem e falam, e venha trazer uma nova revelação, apresentando, olha, eu vi lá que isso aí, eu ouvi em testemunhos que tinha um anjo medindo os crentes, que os crentes chegavam lá, aliás, as irmãs, medindo as irmãs. E o anjo media o cabelo da irmã e perguntava: você cortou o cabelo? Ele usava a expressão tosqueou. Tosqueaste o teu cabelo? Aí a irmã dizia: tosqueei. Pediste perdão? Pedi. Então pode andar. Aí o anjo ficava lá, chegou a irmã: tosqueaste o teu cabelo? Tosqueei. Pediste perdão? Não. Jogava no inferno. Ora, eu não preciso ajuntar doutores com comichão no ouvido querendo ouvir isso. Eu preciso ouvir a palavra que diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9, verso 17. Quem mais falou de inferno foi o Senhor Jesus. Então esse desequilíbrio que está ocorrendo é um desequilíbrio por falta de graça, de conhecimento, de vivenciar a palavra que é viva e verdadeira, e esse conhecimento de Cristo, conhecimento do Senhor. Quantas pessoas estão sendo arrastadas por vento de doutrina, por doutrinas que não são a doutrina do Senhor, e que estão aqui, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Porque se tem a sã doutrina, tem o inverso. Porque se tem o calor, tem o frio. Se tem o, né? É assim? Se existe a sã doutrina, obviamente existe a doutrina doente. A doutrina que não é sã, a doutrina que não é sadia, e eles não suportam a sã doutrina. Quantas vezes eu ouvi de pastores que, há muitos anos atrás, os cultos que eram para a ministração de estudo bíblico, eram os cultos que mais estavam cheios nas igrejas, mais cheios, mais repletos nas congregações. Quantas vezes eu ouvi daqueles pastores que passavam em dar um estudo bíblico: hoje tem estudo? Então hoje eu não perco por nada. Saia cansado, às vezes não tinha tempo nem de ir para casa tomar um banho, descansar, já ia daquele jeito porque não queria perder, queria aprender, queria se encher da palavra, queria vivenciar ali o poder de Deus através da palavra. E o apóstolo Paulo continua dizendo: não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira no ouvido, amontoarão. Não é um só, não, é de monte. É de monte, amontoar, é fazer montes. Amontoarão para si doutores segundo as suas vontades. Eu quero segundo o gosto do freguês. É segundo o gosto do freguês. Tem para aquele que pula, tem para aquele que é do reteté, tem para aquele que faz cair, tem para aquele que faz vomitar, tem para aquele que faz aparecer o dente de ouro, tem para aquele que faz grudar o indivíduo na parede, tem para aquele que faz... Outro dia não, faz um tempo já, alguns anos, o indivíduo ministrou o sono de Adão. Já ouviu isso? Sono de Adão. Aí eu fiquei observando, sono de Adão. Aí ele pegou um texto. Porque quando Deus foi tirar a costela de Adão para fazer dela a mulher, ele colocou um sono profundo em Adão. Então Deus, que é o mesmo, que não muda, continua colocando sono. Aí muitos aqui vão ter sono. E foi sentando, mas não vai cair não, ele sentava assim, já viu isso? Sentava e dormia, e eu lá acordadão. Mas por que eu não estou com esse sono de Adão aí? Bem acordado. E ele fez aqui, depois ele falou: olha, esse que dormiu aí, acontece isso, aquilo, aquilo outro. Aquela que dormiu lá, aí eu vou, agora pode acordar. Estrava o dedo e acordava. Hipnose. Hoje tem para todo gosto.
tem daquele que pula, daquele que samba, tem daquele que você não sabe se é igreja ou se é um centro de saravá, de macumba, de tanta baboseira e tanto agito que faz. Não está bom um culto com adoração, louvor, palavra, pregação, doutrina, em si não está bom. Tem que fazer, e amontou montes, montanhas, amontoarão para si doutores segundo as suas vontades, concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas de todo tipo, fábulas judaicas, fábulas na igreja odierna. Nós estamos vivenciando cada dia isso em grau mais elevado cada vez. Imagine só, a pessoa tem o prazer de chegar no não, vai estar aqui lá hoje pregando, vai estar o fulano de tal que ora e aparece o dente de ouro. Como é que é isso? Não, teve um que foi no inferno 7 vezes, 15 vezes e viu tudo quanto é coisa lá, foi, andou lá, etc. Não, tem aquele que foi lá que Deus deu revelação. Você tem que ver. É uma sumidade. Eu vi essa expressão de um pastor. Você tem que ir no culto lá hoje, porque o culto lá hoje vai estar fulano de tal. Rapaz, ele revela o RG, revela o CPF, revela a placa do carro, revela. É uma sumidade. Falei, meu Deus, eu não quero nenhuma revelação nova. Eu quero a clareza e a pureza da palavra. Eu quero o peso da palavra, ainda que me corte, me machuque, me aperte. Mas é esta palavra que me faz andar na presença do Senhor. É esta palavra que me dá direção, diretriz. É ela que norteia a minha vida. É ela que norteia a vida da igreja. E aí do pregador pregando uma dessas aí, que se a igreja ficar calada, que está ouvindo, ele tem que dar grito, tem que dar aleluia, glória a Deus. Não para o Senhor, mas para que ele sinta aquilo como um aplauso. Se você desejar glorificar a Deus, exaltar o Senhor, levantar sua mão, é porque você está aí nessa conexão com o Senhor, nessa alegria. Mas não porque eu estou dizendo, olha, ninguém vai dar glória a Deus, ninguém vai dar aleluia. Não, eu tenho que sentir a palavra. Quantas vezes nós saímos do culto chorando, mas de peso, de sentir mesmo ali o peso da palavra do Senhor. E ele continua dizendo, mas você, Timóteo, mas tu, ser sóbrio. Sóbrio é o contrário de quem está embriagado. Sóbrio é o contrário de ébrio. Sóbrio é o contrário daquele que está envolvido em coisas que não consegue discernir. Sobriedade é entendimento claro, é desfrutar das faculdades mentais plenas. Mas tu, ser sóbrio. Segundo, sofre as aflições. Porque isso até se nos aflige, servir a Deus com sinceridade e retidão, às vezes sentimos a aflição e o peso de ver que às vezes você está levando um trabalho, pregando o evangelho, fazendo a obra do Senhor com seriedade, e não há sobriedade em muitos lugares, e você sofre, mas ele diz assim, vai lá, sofre, faze a obra de um evangelista, que é anunciar, que é ensinar, porque evangelista ele sai, ele ensina, ele prega, ele abre trabalho, ele faz isso. Tem mais? Cumpre o teu ministério. Você tem uma chamada, não se preocupa não. Se todos estão indo para o lado esquerdo e a palavra aponta à direita, vai para o direito. Se todos estão indo para o caminho do reteté, do movimento, dessas coisas todas, sem equilíbrio, vai ao contrário. Não anda nos ventos de doutrina, porque são doutrinas doentes. Eles têm asco, algeriza pela sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Oséias 6, verso 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que quer dizer isso? Bom, eu conheço um pouco e começo a conhecer. Por exemplo, eu conheci o irmão Marcelo. Então eu comecei a conhecer um pouco mais ele. Mas eu sei que ele tem uma esposa que se chama Vera. E conhecer mais um pouco dele. Eu sei que ele veio do Pará. E começo a conhecer. Isso é conhecer e prosseguir em conhecer. Então eu conheço a Deus, que Deus é um Deus de amor. Aí eu sei que conheço um pouquinho mais, que é um Deus de misericórdia. Eu conheço um pouquinho mais. Eu sei que ele enviou o seu filho para morrer na cruz por nós. Eu conheço um pouquinho mais. Eu aprendo que aqueles que rejeitarem a obra que Cristo fez na cruz vão merecer no inferno. E aqueles que aceitarem e receberem isso e confessarem a Cristo vão estar eternamente com o Senhor. Então é conhecer e prosseguir em conhecer. E Oséias 4,6 diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque muitas igrejas estão sofrendo, estão morrendo, estão apagando, porque falta conhecimento. O Senhor nessa passagem em Oséias, ele não disse um outro povo, aquele povo, um povo do lado de lá, não. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas
queremos, para a honra e glória do Senhor, anunciar toda a verdade, o conhecimento da palavra, as verdades bíblicas, cristocêntricas, que são sólidas, que são levadas ali aos pés da cruz, o pecador, porque aquilo que nós merecemos, como já foi dito aqui hoje, era o inferno, mas nós estamos na presença do Senhor, sendo justificados pela obra que Ele fez, um ato de justiça único que Ele fez na cruz do Calvário. Aleluias. Agora escute, Mateus 22, 29 também o Senhor disse para os fariseus que foram interpelá-lo, dizendo que havia uma mulher que tinha esse marido, ele morreu, aí casou de novo, morreu, e assim até o sétimo. Com quem essa mulher vai casar depois? Quem é o Glécio? Quem será o marido dela na regeneração, na ressurreição? Aí o Senhor disse assim: olha, vocês estão errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Meus amados, quantas vezes eu ouvi, e com certeza vocês também ouviram, alguém dizendo assim, ó: hoje é culto de libertação, hoje é campanha de libertação, hoje vai ter lá o fulano de tal, o homem que revela, que é na quarta-feira, na sexta-feira, ou nos 3 dias de libertação. E as pessoas ficam ávidas por isso. Olha, a libertação como é que é? Nossa, eu preciso levar meu tio, minha tia, meu avô, meu bisavô, alguém que precisa ser liberto do cigarro, liberto da vez. Meu amado, a libertação é do pecado. E a libertação vem através da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, por isso que o Paulo apóstolo diz assim, ó: prega a tempo e fora de tempo, porque essa palavra é verdade. E onde chega essa palavra, ela vai dar equilíbrio. Então a pessoa é liberta do vício, é liberta da idolatria, é liberta da promiscuidade, é liberta de todo tipo de imundícia que pode ser, porque continuamos sendo pecadores. Porém, quando erramos, meu Deus, como pesa nosso coração por causa dessa palavra. Quando nós falhamos, fraquejamos por algum motivo, alguma coisa talvez banal, simples, que alguém aí pode fazer, que talvez, mas para nós não, deve pesar em nosso coração, deve nos apertar. Quantas pessoas são viciadas em pornografia, e depois ainda vêm pregar o Evangelho? Quantas pessoas são viciadas nessa imundície? Estão na internet o tempo todo, ao invés de ficar ali em joelho em oração, ou até mesmo na internet, ouvindo coisas boas, assistindo coisas boas, são viciadas nisso. Isso é um fato sério, pesado, que acontece, mas não tem temor do Senhor, porque não teve conhecimento. Vai pecando, vai errando. Quando chega o conhecimento, ele é liberto do conhecimento da verdade. A verdade liberta, esta é a verdade que liberta. E quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós entendemos que muitos querem amontoar para si doutores segundo a sua vontade. E eu tenho observado, queridos irmãos, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que o Senhor está colocando as pessoas que querem a palavra, que querem a verdade, ainda que poucos, está colocando juntos. Eu tenho observado Deus trabalhar de uma forma gloriosa e especial, de que pessoas vêm em contato comigo constantemente, através do WhatsApp, por exemplo, que me achou na internet, no meu canal, de alguma forma, meu telefone veio entrar em contato, dizendo: pastor, eu queria tanto estar aí, ou queria tanto se eu estivesse aqui. Eu não sou a solução do problema, eu sou um pecador também, mas eu estou apontando quem é a solução do problema, que é Jesus de Nazaré. Estamos juntos aqui para anunciar a verdade bíblica, a salvação em Cristo. Não é a igreja bíblica cristã que vai solucionar, não é o pastor Morgado, ou o pastor Alan, ou o pastor Elvis. A solução é Cristo Jesus, a solução é a verdade do Evangelho, a solução é nós voltarmos ao Senhor, nós debruçarmos diante dele em retidão e sinceridade, com temor, e chegarmos humildemente diante dele com quebrantamento e dizer: Senhor, tem misericórdia da igreja na face da terra, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia daqui, da igreja de Cruzeiro, da igreja onde quer que seja, tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós estamos ficando omissos, nós temos ficado muito distante daquilo que é padrão de temor do Senhor, digamos assim, porque nós estamos deixando a palavra, deixando a verdade, estamos abandonando. E quando fazemos isso, deixamos de ter o conhecimento. E quando não temos o conhecimento da verdade, então não somos libertos. Aí ficamos correndo atrás de gurus,
Ficamos correndo atrás daquele um porque ele veio de avião, que veio de jatão, de jatinho, sei lá do que tanto, com aquela roupona toda extravagante, com aquele jalecão, e a pessoa chega e olha, eita, esse daí é diferente, esse é dos mantos, esse quando ora, ele tem um raio, chega e coloca na porta da igreja ali um folder, como é que chama? Um cartaz, não sei o nome, dizendo assim: esse homem tem o raio-x de Deus, ele revela o passado, o presente e o futuro, ele tem o poder de fazer isso, aquilo, aquilo outro. Meu Deus, estão tentando roubar a glória de Deus. Deus é o Senhor, é Ele que conhece todas as coisas, Ele sabe da manhã, nenhuma novidade já, porque Ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos, Ele é o Senhor. Isso nós temos que voltar, nós temos que nos arrepender. A igreja precisa se arrepender e chegar diante dele e dizer: Senhor, eu estava talvez amontoando para mim doutores segundo a minha vontade, mas eu quero que o Senhor seja o meu mestre, o meu doutor, segundo a sua vontade. Aleluia, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Observe o que diz Tito, capítulo 1, do 9 ao 16. Epístola do apóstolo Paulo a Tito, que estava pastoreando a igreja em Creta, capítulo 1, do verso 9. A seguir, Tito, capítulo 1, 9 a 16. Vou ler, depois você lê em casa os demais versículos anteriores e posteriores. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Acho melhor ler o versículo 5 para dar mais contexto. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleces presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como o mordomo da casa de Deus, não soberbo, mas nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Qualidades que deve o bispo já ter. Retendo firme a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ele está dizendo aqui de uma coisa muito forte, mas é ter poder, é você ter doutrina. Doutrina não é roupa, doutrina não é brinco, batom, essas coisas, isso aí é outro tipo de coisa. Doutrina é a verdade, é a palavra, é o esclarecimento. Isso é doutrina. Versículo 10. Porque há muitos. Por que Paulo está dizendo isso? Falando isso, ensinando isso, querendo isso, instruindo a isso? Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, que no caso ali eram os judaizantes, e que também hoje nós os temos hoje. Porque há pessoas que falam: para você ter poder de Deus, você tem que ir lá em Israel. Se você quer ver a glória de Deus, você tem que tocar o shofar no culto. Você tem que usar o kippah e aquele manto que é o talit. Você precisa fazer tudo isso aí, porque se você fizer isso, se tocar o shofar, os demônios vão fugir. Se você tocar o shofar, as coisas vão ser, o culto vai ser diferente. Isso aí muitos fazem hoje na igreja odierna, aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Aí ele vem aqui no versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Olha só, repreende com peso, com severidade, porque não é tempo de ficar com moleza, não. Não é tempo de chegar assim: não, não é com estupidez, com arrogância, com soberba e com um espírito, digamos assim, de iracundo, mas com severidade. Olha aqui, a palavra diz isso. Pare de anunciar essas coisas, meu amigo. Pare de falar isso, pare de ensinar essas mentiras para o rebanho. Que condução nós estamos dando para o rebanho? Que direção?
porque quem nos dirige é o Espírito Santo, mas a igreja espera, porque o Senhor colocou alguém para estar à frente do trabalho, junto com um grupo de irmãos, porque ele não dirige sozinho. Ele espera que esse povo conduza o povo na direção correta, certa, séria. E que direção que a igreja está sendo levada? E o apóstolo Paulo disse assim, olha, corrige-os severamente. Um deles ali, um próprio profeta lá de Creta, diz assim, ó, os cretentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, ventre preguiçoso que não digere. Sabe o que é ventre preguiçoso na nossa área de saúde? É um ventre que não dissolve o alimento, que está ali flácido, que está ali frágil, fragilizado, doente, não consegue trabalhar, não absorve o alimento. Boa alimentação não consegue absorver. Ventre preguiçoso não faz todo o processo de meu Deus, fugiu a palavra agora. Não é isso. Digestão. O trabalho digestório pelo aparelho digestivo, e um ventre preguiçoso não trabalha, não faz, de modo que não absorve a proteína, não absorve todo tipo de vitamina, é perdido, vai embora e nem não alimentou, fica raquítico, fica frágil, fica fraco, fica doente, fica anêmico. Quantas igrejas estão anêmicas? Porque ali há ventres preguiçosos, bestas ruins. E muitos desses aí estão por hoje aí andando para lá e para cá, e que o Senhor nos guarde. Oh meu Deus, quer dizer que então que eu sou bonzão? Não, eu sou um pecador. Se não for a graça e a misericórdia da minha vida, se não for a bondade do Senhor na minha vida, eu também estaria andando desse jeito. Como até eu fiz algum tempo que eu entendi o que era reteté. Para mim reteté era avivamento, até que um dia aprendi que isso daí era um movimento que surgiu, sabe Deus aonde? De pessoas com qual mente, com qual ideia, que estão fazendo movimentos que o povo junta, e rodopia, e pula, mas lota, mas todos saem vazios da presença de Deus, porque não é exposto a palavra, não é ensinado a palavra, não é pregado com ousadia a palavra. Então, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretentes são sempre mentirosos, bestas ruins. A saber, mentiroso é filho do diabo, né? Porque o diabo é pai da mentira. Porque tem gente que faz assim, bate na porta, olha para a esposa, fala que eu não estou. Peraí, pô, você é filho do Deus vivo ou você é filho do diabo? Aí chega lá, é a tia Joaquina. Ixi, a tia Joaquina, misericórdia, fala que eu não estou. Só um exemplo, só um parênteses aqui, tá? Ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos. A ideia aqui é para são, para ficar curado, para ser sadio, para ser são na fé. Não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é pura para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e conhecimento estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha aqui, confessam que conhecem a Deus. Lembra que eu falei? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha, Timóteo, tem a doutrina doente, hein? Porque tem a sã. Vai lá, isso é tempo, fora de tempo, prega a sã doutrina. Que eles estão com comichão e não suportam a sã doutrina. Agora vem cá, para Tito. Confessa que conhece a Deus. Confissão, sua palavra dizendo, eu sou cristão, eu conheço a Deus. Deus é o Senhor, mandou Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. Confessam que conhecem, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis. Isso tem que pesar em meu coração. Isso tem que pesar, tem que doer no âmago da igreja. Isso deve fazer-nos sentir peso, dobrados e chorar no Senhor. Que eu não seja alguém que está diante do Senhor apresentando uma palavra dizendo que eu conheço, mas que eu sou alguém que realmente te nega. Eu sou abominável, porque os abomináveis serão lançados no inferno, não entrarão no reino. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os os abomináveis. Isso deve pesar em nosso coração. E desobedientes e reprovados para toda boa obra. São reprovados. Não pode fazer a boa obra. Lógico que você não tem boa obra, vai fazer a obra ruim então. Olha que coisa aqui. Já que não pode fazer a dualidade, aqui é dualidade, né?
Se tem essa doutrina, tem a boa doutrina. Se tem o frio, tem o calor. Se tem a boa obra, tem a obra ruim, a má obra. Então, se estão reprovados para a boa obra, começa a fazer a obra ruim. E aqui há uma dualidade. Ora, já que não tem jeito de eu estar ali e junto com aqueles irmãos que oram, que buscam a Deus, ou eu inventar. Um dia eu ouvi, rapaz, uma frase que eu nunca esqueci, de um conhecido, aliás, de um amigo de muitos anos, e de infância, de juventude até. Ele dizia assim, na religião que ele estava lá, que ele está até hoje: uma dessas seitas aí que só pega dinheiro do povo. Ele falou assim: ó, é melhor ser cabeça de sardinha do que cauda de tubarão. O que ele quer dizer com isso? Não adianta eu ficar numa igreja grande, onde você é cauda. Eu preciso ficar numa igreja pequena que você é cabeça. Mas até onde? O que você quer dizer com isso? Ora, não, ali eu vou ser o cabeça, eu vou mandar, pronto, acabou. Lá em cima eu vou só apenas andar na rabeira, por baixo, lá na cauda. Eu quero ser o cabeça. No sentido de que quer fazer do seu jeito. Não, nós temos que fazer do jeito de Jesus. Não é assim, aqui é desse jeito, aqui vai ser assim. Aqui é como a palavra diz, tem que ser como a palavra manda, tem que ser como a palavra nos ensina, como a palavra nos ordena, para que as coisas possam acontecer de verdade para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós só vamos conseguir agradar a Deus se fizermos conforme a vontade dele, plena e gloriosa. Ainda aqui em Tito, no capítulo 2, no versículo 1, seguindo: tu, porém, lembra lá de Timóteo? Tu, porém, faz a obra do evangelista, prega a tempo, fora de tempo, vai lá, insista, vai com força, vai com fé. Aqui diz assim, ó: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Depois segue uma listinha aqui de coisas. Tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Para que isso? Para termos equilíbrio, para andarmos equilibrados diante do Senhor. Olha só, que coisa tremenda, forte, poderosa, que nós podemos aprender na palavra do Senhor. Que se nós estivermos na doutrina sã, nós vamos fazer a boa obra e vamos ser agradáveis a Deus. Se estivermos na doutrina doente, vamos ser reprovados, desobedientes e não podemos fazer a boa obra. Isso deve mexer com o nosso ser, com o nosso coração, com a nossa vida. A palavra doutrina, ela vem do grego didaquê, quer dizer ensinamento, quer dizer instrução. E nós temos alguns tipos de doutrina. Esse é o grande problema, meus amados. Esse é o grande problema. Nós temos alguns tipos de doutrina. Temos a doutrina do homem. Colossenses 2, verso 22. Vamos lá? Colossenses capítulo 2, versículo de número 22. Repito, leia tudo antes e depois. Só vou ler o versículo agora aqui. Colossenses 2, 22. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Depois você lê em casa esses versículos anteriores, para entender o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que uma série de coisas que eram feitas, não toque, não prove, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo, que são doutrinas de homens. Doutrina de homem é tipo aquela que, por exemplo, olha só, eu já vi pessoas serem doutrinadas, como era na igreja que eu participava, sendo, como é que chamava mesmo? Não doutrinada, excluída, antes, disciplinadas. Disciplinada é a pessoa que fazia alguma coisa, ficava em disciplina, ficava um mês sem tomar ceia, ficava de banco. Tinha isso daí, né? Ficava de banco, não podia participar da ceia, não podia tocar se fosse músico, não podia participar de um grupo se tivesse um grupo na igreja, aquelas coisas, né? E eu vi muitos desses serem disciplinados por causa da televisão. Mas na verdade, o cristão hoje está até difícil de assistir televisão, porque só tem imundice. Sempre eu falo isso aqui. É só coisa ruim, é difícil você ver alguma coisa boa. É muito difícil. É só morte, desgraça, promiscuidade, idolatria, enfim, né? Já falei aqui, vai fazer um comercial de relógio, aparece nudez, tanto masculina quanto feminina. Apelação sexual, imoralidade, qualquer um, ele vai, salgadinho, aparece lá, né? É difícil, muito difícil. Então, doutrina de homem, mas agora mudou, pode ter televisão, tem até nas igrejas, tem televisão, põe lá no telão, lá e pronto, acabou. Doutrina de homem, muda. Com o tempo,
com as épocas. Eu já fui de um tempo que eu, não falando de outro não, falando de mim agora, com meus 20 e poucos anos, eu me recordo que estava tendo um programa de televisão, um programa de pregação, e quando eu entrei, estava um rapaz pregando, uma boa mensagem, muito boa mensagem por sinal. De repente ele pega e pede para a esposa dele orar, né? Acabou, aí ela foi orar. E ela estava de cabelo curto, de brinco, de batom, de maquiagem. Quando eu olhei aquilo, eu não vou ficar ouvindo a oração dessa mulher não. Ué, oração de mulher de brinco, batom e tudo, doutrina de homens. Evidentemente que uma serva do Senhor deve se vestir e estar com um pudor, com um conceito cristão de vida com Deus, de temor a Deus, evidente, lógico. Não andar igual essas piriguetes da rua não, né? Hoje tem até piriguete gospel, né? Tem até a famosa piriguete gospel. Não vai fazer isso não, porque é serva do Senhor. Ah, o irmão também, hoje também ando não, mas andar como um servo de Deus, com temor diante do Senhor. Não é que tem aquela roupinha, isso aqui é para a igreja, isso aqui para não. Você é santo aqui, você é santo lá e é santo acolá. Porque esse lugar aqui é um lugar para nós cultuarmos o Senhor. Não é mais santo que a sua casa, não é mais santo que o seu carro, não é mais santo que você andar de bicicleta, não. Não é. Você é santo. Na academia você é santo. Você tem que ser santo na rua, tem que ser santo em qualquer lugar. Doutrina de homem muda, mas a doutrina do Senhor não vai mudar nunca. É a mesma palavra santa, pura, gloriosa, que edifica nossas vidas. Agora observe. Tem a doutrina dos demônios, Timóteo 4, verso 1. E o apóstolo Paulo diz assim, a Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Olha só o que diz. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrina de demônio. Meu irmão, antigamente era mais fácil você observar uma doutrina de demônio. Era só você olhar para idolatrias, para as macumbas, para as seitas que fazem sacrifícios, que fazem todo aquele tipo de coisa com xamãs, com seus gurus, com aquela coisa espírita, espiritualista. Era fácil. Hoje está um pouquinho mais difícil, porque hoje tem lugares que se fala que é a igreja do Senhor, que fala que é a igreja cristã, a igreja evangélica, e quando você chega para cultuar o Senhor, não leem a Bíblia, não pregam a palavra. Os louvores ou as músicas, as canções, são canções que trazem apenas honra e glória para o homem. Olha para mim, você é mais raro que o ouro de Ofir, você não sei o que, você é aquilo, você é aquilo outro, e Deus não é Deus nada, ninguém canta, oh Deus, tu és o grande, tu és santo. Não tem aquela canção tipo, quão grande é o meu Deus. Não tem, é quase que assim, quão grande sou eu. É quase que é isso. É quase isso, meus irmãos. Isso é desequilíbrio no meio da igreja, desequilíbrio. Preciso crescer na graça e no conhecimento. Porque quando nós conhecemos na graça e no conhecimento, uma das coisas que nós vamos aprender é que nós somos pó e Ele é Deus, que nós não temos e que Ele tem, que não podemos e que Ele pode, que nós somos pecadores e que Ele é o Senhor que perdoa pecados. Pronto, vamos entender isso. Aleluias. Então, doutrina de demônios, por exemplo, na igreja, são doutrinas que negam a divindade de Cristo. São doutrinas que negam a salvação pela fé, através da graça. São doutrinas que negam a soberania de Deus. São doutrinas que negam a verdade da palavra. Outro dia eu vi, acho que foi ontem, alguém pregando que o evangelho de João é o evangelho maldito, que não devemos ler isso. Outro dia outro rapaz disse que depois de salvo, depois da eternidade com Deus, a igreja, os crentes, os servos, salvo, a igreja, lavada, remida, comprada, com o nome no livro da vida, depois de tudo isso ainda, Deus vai olhar, você teve alguns errinhos, teve algumas falhas, está salvo, mas teve alguns erros, e por conta desses erros, vai passar um período em trevas exteriores, e o povo, aleluia, glória a Deus, que conhecimento. Que conhecimento. Aí você olha o comentário de um vídeo desse, meu Deus, quanta profundidade, quanto conhecimento, quanta coisa boa esse pastor está ensinando. Ora, na cruz do Calvário Cristo disse, está consumado. E se ele disse está consumado, está de fato consumado. Nós somos salvos e pronto, para a honra e glória do Senhor. São doutrinas de demônios, doutrinas que fazem do culto uma fachada para ganhar dinheiro.
São doutrinas de demônio, aquela igreja que vive apenas de dinheiro, pedir, dinheiro, não tem nem quantia. Isso é doutrina de demônio, rapaz. É evidente que precisa de dinheiro. Precisa de pagar luz, pagar água, comprar instrumento para cadeira. É lógico que precisa disso tudo. Gasolina para andar, fazer visita, evangelismo, claro, é evidente. É evidente que precisamos, mas doutrina do Senhor é muito diferente da doutrina dos homens e doutrina de demônios. Observe, Tito 2,10, olha aí, do ladinho aí. Tito 2, verso 10. Não defraudando, antes mostrando toda a lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Doutrina de Deus, nosso Salvador. Graça e conhecimento nessa sã doutrina, em contraste com a doutrina doente, falida, caída, torpe, para que sejamos cheios do poder de Deus. Olha só, doutrina dos homens, Colossenses 2:22. Doutrina dos demônios, 1 Timóteo 4:1. Doutrina de Deus, Tito 2, verso 10. É nessa que nós vamos ficar, meu irmão. Ainda que me aperte, que me corte, que me moa, é essa que faz bem. É essa que faz bem. Porque essa nos conduz à verdade. Observe, para nós encerrarmos a parte de hoje. Porque nessa série eu quero falar sobre confissão positiva. Eu quero falar continuar falando um pouquinho sobre essa teoria, na teologia da prosperidade. Confissão positiva, quebra de maldição. Falar se o pecado do pai, o filho vai ter que pagar pelo pai. Ou seja, a filha está com câncer porque a mãe cometeu uma coisa. Eu vou falar tudo isso aqui, na verdade, na palavra. Porque a palavra tem que ser dita. E a palavra é verdade. Nós cremos, embora não esteja escrito, é a palavra Trindade, mas nós cremos na verdade central bíblica, que o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um Deus, eles formam Deus, misteriosamente, gloriosamente, acima da nossa compreensão, que talvez um dia Ele não mostre isso se Ele quiser, mas nós acreditamos por fé que assim é, e de fato. Então nós lemos a Bíblia dizendo que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Eu estou falando de verdade que liberta. Então observe, Jeremias capítulo 10, verso 10. Jeremias capítulo 10 e o verso de número 10. Glórias ao nome do Senhor. Jeremias 10, cadê Jesus? Está aqui. Verso de número 10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Eu quero ficar com a parte inicial desse versículo, só para nós tomarmos aqui como uma referência, para nós falarmos sobre Deus é verdade, o Pai é verdade. Mas o Senhor Deus é a verdade. Falando do Pai, o Pai é a verdade. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos o Pai, a verdade, o Filho é a verdade, e o Espírito Santo. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, verso de número 6. 1 João, lá no finalzinho, do ladinho de Apocalipse, ali pertinho de Judas. 1 João, capítulo 5. O verso 6, apenas o verso 6, diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito, agora eu quero ficar com essa parte final. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Amém, meus irmãos? Então nós temos Pai é verdade, o Filho é verdade, o Espírito é verdade, a doutrina do Senhor, a palavra dele, que nos constrange, que nos quebranta, que nos moe, mas que nos fortalece, que nos solidifica, que nos anima e que nos dá graça e conhecimento. Observe, o último versículo para a nossa meditação de hoje, 2 Coríntios 13, verso 8. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13,
verso de número 8, bastante conhecido. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu vou seguir nessa série ainda de estudos, equilíbrio, chamado equilíbrio, para nós termos graça e conhecimento, para equilibrar nossa vida. Precisamos voltar às raízes. Precisamos voltar ao temor, precisamos voltar ao quebrantamento, precisamos voltar à oração, precisamos voltar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Precisamos voltar diante dele e render graças a ele. Eu vou falar na próxima mensagem sobre essas coisas que vêm acontecendo, essas heresias que vêm acontecendo. Agora, antes de eu encerrar essa mensagem, à tarde eu senti de falar isso assim, bem de uma forma com temor diante de Deus. Quem me conhece, quem já me conhece das pregações, há mais de 30 anos pregando, sabe que eu jamais cobrei um centavo. Já estive à frente de igreja, trabalhando, pastoreando, sendo assalariado pela igreja. Hoje não estou. Espero que um dia volte a estar para ter mais tempo para fazer mais para o Senhor. Porque, por exemplo, amanhã, às 5h30 eu levanto e vou trabalhar, e trabalho até às 7 da noite. E então saio do plantão cansado, exausto, tenho que ir para casa descansar. No outro dia a gente vai para cá, vai para lá, faz visita, prega, ora, ensaia, né? E faz tudo que tem que ser feito. E algumas pessoas, então nunca cobrei. O que eu quero falar é isso: nunca você vai achar um DVD meu por aí, CD, nunca, não tem, não existe. Não existe. Se tiver, porque alguém gravou e vendeu, mas eu nunca fiz. E que o Senhor repreenda se tiver algum desses fazendo isso. Mas alguns irmãos falam assim: pastor, você tem que filmar suas pregações. Pastor, você tem que filmar essas pregações, fica melhor. Tem uma pessoa que trabalha comigo que diz: olha só, se fosse filmado, eu gosto de ficar vendo aí a pessoa mexendo, gesticulando e tal. E muitos preferem até do que ficar ouvindo um áudio. Eu gravo no meu celular, depois eu salvo, mando para um amigo, né, para o Felipe Capriles, que ele vai, coloca no meu canal e pronto. Agora, as pessoas vêm pedindo: então, se você quer me ajudar a comprar, a ter essa filmadora, fique à vontade. Você que me assiste, que me ouve, né, no canal, fique à vontade. Entre em contato, passa o WhatsApp que eu converso contigo. Tem um irmão lá de Sorocaba. Quando o pastor fez um apelo num outro vídeo, há um mês e pouco atrás, ele já entrou e falou comigo: como é que eu posso te ajudar? Eu falei: pastor, ele me deu, aliás, o irmão, né? Ele me deu R$300. Está na minha conta, está guardadinho. Está lá esperando juntar mais 1.200, que eu acho que vai ser uns 1.500 a filmadora, mais ou menos, né? Eu acho que é isso. Mais ou menos uma filmadora boa, que precisa ser boa, de boa qualidade. Eu creio que uns R$1.500. Aí ele falou: R$300 te ajuda? Eu falei: meu Deus do céu, né? Até do dia mandei um áudio para ele dizendo: olha, irmão, o seu dinheirinho que você me deu, que é para comprar isso aí, não é nem meu, é da filmadora, né? Está guardadinho na minha conta. Ainda não estamos filmando porque não temos mais, ninguém mais ajudou, aliás, ninguém se manifestou. Então aqueles que depois ouvirem essa mensagem, estiverem interessados em me ajudar, que querem que eu faça isso segundo a vontade do Senhor, entre em contato que eu falo como. Amém? Mas é somente por causa da filmadora e para a glória do Senhor. Amém, queridos? Que nós estejamos nesse conhecimento, nessa graça, nos enchendo cada vez mais do Espírito do Senhor, crescendo em graça e conhecimento com a sã doutrina do Senhor.